Olá, tudo bem? Bom, hoje nós estamos aqui para falar sobre a pesquisa penal. Então, o nosso convidado de hoje é o Danilo Camargo Graço. O Danilo ele é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá. Ele se dedica aos estudos de ciência política, teoria do Estado e de governo, história do direito, história da civilização romana, direito constitucional, democracia suprema, Supremo Tribunal Federal. Ele é pesquisador, participou do projeto institucional de bolsas de iniciação científica, que é o PIBIC, foi membro do Conselho Universitário da Universidade Estadual de Maringá, como representante do Centro de Ciências Sociais Aplicados, foi membro do Conselho Interdepartamental do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UEM, e hoje o Danilo vai conversar aqui de uma forma descontraída para relatar as suas vivências para os nossos alunos sobre a área do direito e pesquisa jurídica. Seja muito bem-vindo, Danilo. E essas vivências, Danilo, para os nossos alunos, para eles saberem aqui como eles podem ter mais informações sobre essa caminhada na pesquisa jurídica. Então, os alunos que vão nos escutar são alunos de diversas áreas. Então, não é só da graduação de Direito. Também os alunos do curso de Gestão Jurídica e Segurança e outros alunos da área de Ciências Jurídicas. Então, você pode ficar à vontade para se apresentar, para falar um pouco da sua experiência. Então, fique muito à vontade. Então, após essa sua apresentação, é que a gente vai começar o nosso bate-papo. Então, fique muito à vontade para falar a sua apresentação. Olá, professora Lorena, que alegria, né, podermos estar juntos nesta tarde e conversar sobre este assunto que me é tão caro, que marcou a minha graduação de fato e eu trago com muito carinho, né? Então a prof já me apresentou, já me falou um pouco, né, aquilo que eu produzi no âmbito da graduação, etc. Mas, então, me apresentando uma autoapresentação, então, né, me chamo Danilo, sou graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, e me graduei muito recentemente, né? Minha colação de grau foi em março deste ano, ou seja, agora, né? Pouquíssimo tempo, pouco tempo de recém-formado, e eu sempre digo que eu acho que esse momento pós-colação de grau é um momento de muita insegurança. Eu parei assim, pensei, bom, e agora, né? O que que eu faço da minha vida? Que rumo que ela vai tomar? Foi exatamente essa a minha colocação, a minha pergunta, né? Mas as coisas elas vão se ajeitando com tranquilidade, respirar fundo e com tranquilidade que tudo vai se ajeitando. Então, me graduei em Direito pela UEM, como eu dizia, e sou advogado, né? No último ano da graduação, eu prestei o exame da ordem e fui aprovado, né? Também estava morrendo de medo, pensando, ai meu Deus, acho que eu não vou passar, e será que eu identifiquei a peça que é vedada, né? Enfim, mas no final deu tudo certo. Então, já aprovado no exame da ordem, esse ano, tão logo após a colação, eu fiz o juramento junto à Ordem dos Advogados do Brasil, e hoje sou advogado, portanto atuo, né, é, na área no que aparecer na realidade, né? Mas atuo como advogado, sim, né? Faço uma pós-graduação também e estou me preparando para o mestrado, que se tudo correr bem, se Deus quiser, ano que vem a gente dá início. Mas acho que essa é uma breve apresentação que mostra o essencial, né? E o restante a gente vai conversando ao longo aí né, desse encontro, professora. Com certeza, Danilo. Bom, então, já que a nossa conversa aqui é um bate-papo sobre essa nossa pesquisa penal aqui, vamos introduzir aqui o que faz um pesquisador. Você poderia nos dizer aqui, você, enquanto pesquisador, esclarecer para os nossos alunos aqui o que que um pesquisador faz? Muito bem. A pesquisa, ela tem uma relevância primordial, né? Inclusive, ela faz parte de um tripé que norteia o nosso sistema universitário brasileiro, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. Então, cada um deles tem a sua peculiaridade, as suas características preponderantes, né?
Em relação à pesquisa, quando nós pensamos em pesquisa, e até pensando mais em pesquisa no direito, pode-se até parecer um pouco complexo e tá, mas né, eu acho que isso gera muitas curiosidades e dúvidas, porque beleza, você é um pesquisador da área da saúde, eu imagino, nunca, né, não tenho contato com alguns que são amigos, mas assim, não é o meu círculo de trabalho, né? Mas eu imagino que seja assim, nossa, gente, hoje eu descobri uma doença nova, hoje eu descobri uma molécula nova de determinada, sei lá, né? Não conheço muito desse ramo. Mas eu até me recordo num dia que eu participei como monitor do encontro de iniciação científica da UEM, que era na área de engenharia química, e os alunos expondo, tipo, ai, a gente estava elaborando aqui um biocombustível que funciona assim, assim, dessa forma, né? Cada área do conhecimento tem as suas peculiaridades. A pesquisa jurídica, evidentemente, também, né? É, para que serve a pesquisa? Bom, em primeiro lugar, pensando mais restringindo ao direito, eu vejo que a pesquisa ela tem um papel primordial na reflexão, né, daquilo que o direito é, mas também aquilo que o direito deve ser, né? É, é claro que nós, assim, não vamos ter essa coisa igual, por exemplo, um médico, um biólogo que vai desenvolver uma vacina nova, mas é peculiaridade de cada área. A pesquisa na área da saúde é assim, a nossa é de outro jeito. Cada área tem as suas peculiaridades. Mas pensando na pesquisa, portanto, o que é pesquisar? Eu acho que essa é uma pergunta muito difícil, porque se aprende a pesquisar pesquisando, né? Não se aprende a Sim. pesquisar. E a professora Lorena, que também é pesquisadora, né, professora? Eu acho que a gente, se a gente for num dicionário e ler o que é pesquisa, e não vai responder muito, porque se aprende pesquisando, né? Se aprende fazendo. Mas se eu É um pudesse processo, né? exatamente. Um processo, essa é a palavra, é um caminho, né? É um caminho que não é tão linear assim, né? Caminhar é muito, uma coisa muito constante, porque assim, há idas e vindas, né? Os relevos e as curvas, etc. Mas é um caminho. Então, assim, pensando em refinar um pouco a resposta, vamos ver se eu consigo. Se eu não conseguir também, sem problemas, né? Tudo É, bem. mas pensando na pesquisa, eu vejo a pesquisa justamente como um caminho em que se faz conhecimento, em que se gera conhecimento. E eu acho uma palavra aqui muito bonita, gestar, né? Não só gerar, mas também gestar. Você gesta o conhecimento, amadurece, faz com que o conhecimento possa se amadurecer a partir desde uma hipótese, né? Por mais besta que possa parecer, às vezes as mais bestas no final é a que a gente vê que é a mais certeira, né, professora? Não sei se, mas pelo menos comigo, Exatamente. O né? Você parte, pesquisador parece que ele elege um problema, vai para uma hipótese, vê se essa hipótese faz sentido, se ela se refuta, se ela. Então, é nesse sentido mesmo, ele gesta aquilo. exatamente, porque justamente de um problema, beleza, parte de um problema. Vamos conceber uma hipótese de resolver o problema. A partir disso, nós vamos refletindo, refutando, argumentando, procurando, né, se essa hipótese antes já foi discutida e vendo, né? Até que se chega a uma conclusão. Então, me parece que pesquisa é isso, é esse processo de gestar conhecimento, né? Sim, Gestar. Eu acho que é um verbo gestar. bem, gestar. É o que é a pesquisa. Eu não sei Sim. se responde. Com certeza, nós estamos aqui para bater papo, para conversar sobre essas questões que eu estou levantando aqui. Eu só estou levantando para a gente ir conversando, tá bom? Ótimo. Inclusive, eu tenho uma curiosidade aqui sobre as suas produções na área aqui. Como que você iniciou essas suas produções? Aqui a gente já vai partindo, que é onde eu quero chegar, que é na questão da pesquisa penal, mas a gente vai indo por partes aqui. Como que você iniciou essas produções acadêmicas? Que eu vi ali que você fez PIBIC, que fez algumas questões ali até chegar na sua área. Como que Pois você é. iniciou? Pois é, eu desde quando eu entrei na faculdade, eu sempre achei isso muito legal, sabe?
sim, eu sentia assim que era uma coisa que eu me identificaria. É uma coisa também difícil de explicar, é muito feeling, né? Você tem feeling para tudo. Tem gente que tem feeling para determinadas coisas. Eu sentia muito que eu achava, porque eu sempre gostei muito disso, de ler, de escrever, adoro escrever, adoro ler, adoro teorizar, né? Então eu pensei, bom, quem sabe seja um caminho que seja legal, né? Que eu possa, de fato, me identificar, né? Então foi esse o meu pensamento. No primeiro ano da faculdade, foi um ano bem difícil, porque foi 2020, né? E 2020 foi o ano da pandemia. Então, tudo online, tudo aquele esquema bem delicado que nós estávamos vivendo, né? É, e as aulas estavam se desenvolvendo daquela forma. Eu pensei, bom, não é o que eu queria, não é o que eu esperava, mas eu vou tirar o máximo proveito disso, né? É, e eu ligava a câmera, eu participava das aulas, eu acho que eu era um dos que mais participava, assim, sabe? É, eu sempre gostei de participar muito das aulas, né, prof? É, Sim. então eu ligava a câmera, eu fazia pergunta, eu debatia tudo, sabe? Eu adorava. E até que um dia uma professora, né, ela pensou, ai, Danilo, você, eu acho que se daria bem nessa área da pesquisa, né? Aí era tudo que eu queria ouvir, né, de um professor. Por que que você não pensa em um PIT ou num PIBIT, algo assim, né? E sempre gostei muito de política, sempre. 2020 teve eleição para a presidência dos Estados Unidos. Né? Foi aquela eleição do Trump contra o Biden, que o Biden saiu vencedor. E os Estados Unidos têm todas aquelas peculiaridades, né? Não é igual o nosso sistema, que quem teve mais votos ganha. Lá é diferente, né? E eu lembro que eu estava acompanhando assim loucamente, né? Eu ficava madrugadas acordado porque demorou para sair o resultado. E eu ficava um tempão assim, acordado, acompanhando, estado a estado. Foi muito divertido. E eu pensei, bom, acerca disso que eu vou trabalhar na área da pesquisa. Conversei com a professora Solange, né, da UEM, que era minha professora na época de Ciência Política, Teoria do Estado e Governo, né? E falei para ela que eu tinha esse tema, democracia, etc, né? E que se dava para gente manter a pesquisa. A princípio eu ia fazer um PIC, que era sem bolsa, né? E ela sugeriu, não, vamos fazer um PIBIC, então. Vai abrir agora o PIBIC e você ganha a bolsa, o que que você acha? Eu falei, não, então beleza, né? É, nem foi tanto assim pela bolsa, embora depois se mostrou bem interessante. Mas assim, eu realmente iria pesquisar de qualquer forma, né? E então foi a partir disso que eu comecei a pesquisar com a professora Solange sobre esse tema. O meu primeiro PIBIC foi uma comparação entre o federalismo nos Estados Unidos e no Brasil. O federalismo é uma forma de Estado, é a nossa forma de Estado, inclusive, mas que é, inclusive, a forma de Estado dos Estados Unidos também. Mas, obviamente, há diferenças, então a nossa pesquisa ela toda se pautou na análise das semelhanças e das diferenças entre cada um desses dois países, né, no que tange a federação. Então foi assim que eu comecei, daí não parei mais, né? Daí eu peguei gosto da coisa, adorava, é, e fui indo. Daí depois eu fiz um outro PIBIC, né? Conversei com a professora Solange, fizemos um outro PIBIC e não parei mais, né? Comecei a participar de eventos, congressos, foi assim. Entendi. E sobre, você fala para a gente sobre a pesquisa, o PIBIC. Você pode explicar para os alunos entenderem o que que é um projeto de pesquisa? Porque no PIBIC, que faz ali a iniciação científica, é preciso fazer um projeto de pesquisa. Você pode explicar para os nossos alunos o que é um projeto de pesquisa, a estrutura ali, para eles entenderem o que é um projeto de pesquisa? Claro, quando a gente fala em pesquisa, né, e pesquisa acadêmica, né, a gente tem que entender que a gente tem um objetivo em mente que a gente, né, não é sair do nada e ir para lugar nenhum, né? Nós precisamos ter todo um trilhar, né? Isso é preponderante até para que a pesquisa possa alcançar né, algum resultado, ser frutífera de fato, né? Senão, é... então a ideia de um projeto de pesquisa é... ele é justamente isso, né? É um...
digamos assim, é a estrutura que a sua pesquisa ela vai assumir. Não sei se estrutura seria a melhor palavra, mas vamos pensar numa moldura, né? Para que a sua pesquisa, não para aprisionar a pesquisa, não, longe disso, né? Você é muito livre, mas é justamente para que haja um norte, um direcionamento. Então, e a ideia de um projeto de pesquisa, ela pressupõe justamente isso. Então, que você tenha um problema, né? Ou algo que você, né? Enfim. No meu caso, pensando, por exemplo, meu problema seria, tá, quais são as semelhanças e as diferenças entre o federalismo do Brasil nos Estados Unidos, por que que o Brasil tem algumas dificuldades, etc., né? Entre outras coisas. Ok, então você parte disso e você levanta hipóteses, né? Ah, no Brasil foi isso, nos Estados Unidos foi assim, ah, não sei o que, né? Dessa forma. Vai levantando hipóteses, sem medo de ser feliz, né? Pode ser igual a gente estava falando antes, pode ser a hipótese mais besta, a que parece mais ridícula, cafona, sem medo, vai, né? É que não é assim inventar a roda, né? Tem que Exatamente, ser é uma dúvida básica que a gente tem que exatamente, ter ali, porque a gente não tem que ter o conhecimento, vamos dizer assim, prévio, porque a gente vai descobrir no caminho. exatamente. Então tem gente, ah, eu não vou colocar isso porque, ah, não sei, parece tão fora. Não tenha Exato. isso, né? A pesquisa, igual eu penso, ela deve ser um ambiente muito livre, muito aberto, Sim, muito acolhedor, né, a tudo. sim. Ai, parece ser uma coisa besta. Realmente, no século Não é. XIX, XVIII, sei lá, lavar a mão, o médico lavar a mão antes de uma cirurgia também era uma coisa besta, né? E hoje a gente sabe que lavar as mãos salva vidas. Ou seja, Salva-vidas é necessário. ou seja, o que pode parecer ser algo ridículo, assim, na nossa mentalidade, não é. E mesmo se for, que se importa, né? A pesquisa está aí para isso. Um caminho muito belo. Mas, enfim, você parte de hipóteses, você vai testando-as, né? O método científico pressupõe isso, que haja o teste, né? E esse teste, para quê? Para ver se essa hipótese ela é verdadeira ou não, né? Ah, eu, né, penso que, sei lá, né? Tipo, lavar as mãos, esse exemplo que eu dei, né? Lavar as mãos salva vidas. Tá, então você vai testar a hipótese, né? Obviamente que isso exigiria um estudo clínico, né? Tipo, né? Acho que é clínico que fala. O médico vai lá, antes de uma cirurgia, lava a mão, né? Sei lá, ele faz isso 100 vezes e vê, enfim, né? Mas você Sim. testa a hipótese, tá, então esse é o caminho, né? Até que se chegue a uma conclusão, né? Acerca de tudo, né, que foi produzido ao longo desse projeto, né? Então, o projeto de pesquisa ele abarca tudo isso, né? E é importante também ter em mente que o projeto de pesquisa ele exige, né? Isso inclusive exige desde o começo, quando você vai elaborar aquele programinha básico para iniciar a pesquisa, né? Que você elabora, ele exige que você coloque os seus objetivos, né? O que você tem em mente com essa pesquisa, né? Então, o projeto de pesquisa ele existe para isso, justamente para que a sua pesquisa ela tenha um direcionamento, ela parta de um ponto A e chegue até um outro, né, lugar. Obviamente que não é assim também, né? Você vai, mas Sim. chega. Se não chegar também, tudo bem. Mas pelo menos ter um direcionamento. Então, o projeto de pesquisa ele existe para isso, para dar um direcionamento, para dar um tipo, vai, meu filho, né, na pesquisa. Principalmente os objetivos ali, né? Que são, olha, nós vamos analisar alguma coisa aqui, alguns conceitos, nós vamos revisar uma questão aqui, e eu vou tendo ali o meu objetivo dessa pesquisa, a partir dos meus problemas, do meu problema, na verdade, que é a minha pergunta central. Exatamente, sabe? Sim, né, assim, compartilhando essas coisas, já que a gente está aqui. Sim, No começo, eu tenho algumas opiniões jurídicas sim. que, que são meio assim, estranhas, assim, em termos da comunidade jurídica, sabe? Não são tantas pessoas assim que às vezes compram o que eu penso. Mas tô nem aí. E depois, e eu, assim, no começo da faculdade, eu ficava às vezes até um pouco relutante em dizer determinadas coisas, né? Bom.
Hoje, algumas delas são teses e coisas que estão sendo assumidas pelo Supremo, inclusive. Então, sem medo, né? Por mais, Tem às vezes... medo, a pesquisa está aí para ser Exatamente, exatamente. discutida, é um espaço para discussão. Instrumento fora da orquestra, talvez não seja, né? Talvez não É, seja. E mais, se ninguém propor exatamente. também, como que a gente vai, né? Exato, Chegar, enfim, entendeu o que eu quis dizer, né? exatamente. A gente não propõe, não tem como sujeitar ao crivo, né? Se é ou não é. Então, Exato. Tem que ter precisa. o crivo ali da cientificidade. Ai, ai, enfim. E vamos lá, Danilo. Agora eu quero saber sobre a pesquisa penal, já que nós falamos ali, caminhamos muito calmamente, sobre uma pesquisa penal sua. Você pode comentar sobre uma pesquisa penal para os alunos entenderem? Então, nós falamos sobre o projeto, mas para os alunos entenderem, então, como que na prática aqui, o que que uma pesquisa penal alcança? Quais são os resultados, então? Partindo ali de um problema de pesquisa, ou quais são os objetivos, e aí o resultado. Tendo o Danilo enquanto pesquisador, qual Ótimo. foi o resultado, então, de uma pesquisa sua? Legal, prof. Bom, vixe, Maria, eu tô falando agora diante de uma penalista, hein? Ai, meu Deus. Imagina, você também, enquanto estudante de direito, foi um grande estudante de direito ali, agora é um advogado, é um pesquisador, é um excelente ali pesquisador. Nós sabemos ali o seu grande ali foi inclusive laureado, né? Foi Foi laureado. essa questão. Foi laureado. Isso demonstra a sua grandiosidade. Então, fique em paz. Mais, prof. Bobagem. Enfim, Então, nos demonstre essa sua pesquisa, vamos lá. para os alunos entenderem. Bom, a minha área de estudo sempre foi mais voltada à ciência política e, por extensão, ao direito constitucional. Eis que é na Constituição que tem muita coisa que se diz respeito à É a política. nossa base, não é? É a Exatamente. nossa base. A Exatamente. Constituição ela Base, é fundamental para toda e qualquer. exatamente. Para qualquer área do direito, hoje nós vivemos num período de constitucionalização do direito, né? A Constituição como vértice axiológico do direito, né? Eu gosto dessa expressão, acho ela chique, mas é o vértice valorativo, né? Seria o nosso auge, digamos assim. Mas muito bem. Sim. Partindo desse pressuposto constitucional, eu sempre procurei interligar as demais áreas do direito que me atraem. Tem algumas que não me atraem. Por exemplo, direito empresarial não me atrai nem um pouco, não sei nada. É, mas as áreas que me atraem, e é óbvio que o direito empresarial também tem fundamento na Constituição, mas só não me atrai mesmo. Agora, eu procurei sempre interligar as áreas que me atraem à Constituição Federal de 1988, né? Ao estudo do direito constitucional, constitucionalismo. E, né, acho que todos hão de convir que nós temos muito a aprender a partir da Constituição sobre o viés criminal, porque quando a Constituição ela estabelece os nossos direitos, né, os nossos direitos mais básicos, muitos dizem respeito às questões criminal, né, que ninguém é obrigado a se incriminar, que ninguém é obrigado a produzir uma prova contra si mesmo. Se você quiser ficar em silêncio, tudo bem, isso não vai ser considerado seu desfavor. Que uma prova ilícita, né, uma prova, por exemplo, obtida sob tortura, não pode ser considerada, né, que ninguém pode entrar na minha residência, né, salvo em situações específicas, né, por exemplo, um mandado, enfim. Então, é a nossa Constituição que coloca tudo isso. Então, eu acho que o direito penal ele encontra muito na Constituição e é assim que eu fui trazendo a minha pesquisa. Gosto de ciência política. Gente, os últimos anos no Brasil, vamos combinar que estão sendo absolutamente tudo menos calmo. Não tem calmaria, né? Desde antes de 2016, que foi o ano do impeachment, acho que desde 2014, com a eleição de 2014, o país está politicamente ensandecido, né? O debate político sempre é bom, sempre é importante. O problema é quando as pessoas
acabam se excedendo e, né, enfim, esse é um problema, né? Inclusive pode ser um problema criminal. Mas ok, então desde então eu vejo que o nosso país está nesse caminho, já se passaram quase 11 anos, né? 11 anos, assim, de 2014 para cá, e não está mostrando sinais de calmaria por hora, né? Tanto que em 2023 nós tivemos os fatos do 8 de janeiro, etc. Então eu comecei a pesquisar a respeito disso e interligar o direito penal com, com as minhas pesquisas, né? Por quê? Porque nós temos previsto no Código Penal, né? Foi a lei, salvo engano, 14.197, posso estar enganado, se tiver perdão, mas com uma nova lei que inseriu no Código Penal uma série de crimes contra o Estado Democrático de Direito, né? E se num primeiro momento a gente poderia até ter pensado, nossa, golpe de Estado, nunca mais, né? A gente vai aplicar isso. Mas a gente vê que, na verdade, essa lei e isso tudo tem sido, sim, aplicado, né? Com fundamentos, né, dos mais diversos, não vou entrar no mérito disso, isso daí também fica a cargo para outra discussão. Mas só para dizer que, ou seja, nos últimos anos está havendo uma intersecção, sim, entre o direito penal e essas questões atinentes, tá? O que é um Estado democrático de direito, o que é uma democracia, seria a liberdade de expressão um direito ilimitado, como alguns pensam, ou ela tem também limites, ela, né, coisas que se transpor, né, geram ilícitos, em alguns casos, mesmo ilícitos penais. Sempre foi assim, né? Sempre se você xingar alguém, você vai ser condenado a pagar uma indenização por dano moral, você pode responder criminalmente. Sempre foi assim, né? Às vezes até assim, fazendo um desabafo, a gente não entende, às vezes, algumas discussões, né? Tipo, coloca, ai, como se, nossa, mas tá, né? Só para dizer que há uma interseção, e isso foi objeto de minhas pesquisas, né? Então, eu sempre trouxe o direito penal a partir de uma leitura constitucional dos fatos, né? E sempre, né, cheguei a algumas conclusões assim muito interessantes. Assim, e outras coisas também, por exemplo, anistia, né? Que agora é o que está em voga. Ah, vamos anistiar. Muita gente está falando isso, mas é curioso que a anistia é um instituto penal, né, previsto lá no artigo 107 do Código Penal, entre as causas de extinção de punibilidade. Sei lá, né, são vários conceitos, né? Daí se discute, tá, a pena, por exemplo, a mulher lá que pichou a estátua, perdeu uma né, foi uma pena justa, né? Então, mas essa é uma discussão criminal constitucional, porque a Constituição diz que a pena deve ser individualizada para cada pessoa, você tem que fazer uma análise individual, não pode ser uma coisa assim, né? A toque de caixa, para cada pessoa, isso é constitucional. Então, são debates, sim, que se interseccionam e foram tratados, sim, na minha pesquisa, são tratados, porque eu continuo pesquisando, né? Não sei se vocês vão querer ouvir as conclusões que eu já tenho, mas assim. Se você puder nos trazer, claro. Ui. Bom, Fique à pessoal, vontade. aqui então falando, né, completamente como pesquisador, Sim, discordar de mim absolutamente legítimo. As minhas opiniões, eu não sou Deus para ser dono da verdade, minhas opiniões são fruto de estudos que podem estar enganados, como, enfim. a Mas ciência é isso. a É ciência é isso. algo A que ciência pode é isso. ser, A desde que seja questão é, metodologicamente analisado, a ciência é isso. justamente, a questão é, eu nunca, enquanto pesquisador, vou dar uma opinião com base em achismo. Aí eu acho, não. Tem Exato. que ser fundamentado, sempre. Então, o que eu cheguei de conclusão? A primeira delas é: não há espaço na ordem democrática para indulto, graça, anistia em sede de crimes contra o Estado Democrático de Direito, porque são crimes que atacam, em última instância, a própria Constituição. Seria, sabe, uma coisa autofágica, tipo aquelas. Eu lembro disso de biologia, uma célula que se consome, algo que se consome. Se a gente permitisse isso, o Estado ele se autoconsumiria, se autodegradaria. Essa foi uma conclusão que eu tive. Posso estar errado. Há juristas respeitáveis que defendem, não vem problema. Minha opinião Sim. é essa. Sobre as penas que o Supremo tem aplicado, me parecem penas razoáveis, né? Considerando que, por exemplo, não foi uma mera pichação de estátua, mas foram vários crimes.
né? Tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, dano contra patrimônio público tombado, associação criminosa. Então foram vários crimes. Então me parecem penas razoáveis. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. Assim, e é óbvio, como eu já disse, liberdade de expressão não é um direito absoluto. Você tem direito de criticar os poderes da República, inclusive o poder judiciário é um poder como os outros, o juiz não é Deus. Mas assim, criticar é uma coisa. Defender a intervenção militar, por favor, né, gente? Defender fechar o Supremo, vamos ter um argumento melhor, né? Porque isso não serve. Pelo menos assim. Essas são as conclusões que eu cheguei. Se alguém pensar diferente, tudo bem. Né, não sou dono da verdade, mas só compartilhando mesmo algumas coisas que eu produzi. Ai, prof, não sei se eu respondi o que Tá, vocês. é a nossa conversa, é ciência. Ciência Ótimo. se debate com ciência. Então, É, eu fico muito agradecida por você compartilhar, por você ter aceito o nosso convite, por você ter compartilhado aqui as suas pesquisas, ter conversado aqui comigo, explicando aos nossos alunos o que o processo da pesquisa, o que é pesquisa, para depois, então, falar aqui quais são as suas pesquisas nesse âmbito penal constitucional. Então, muito obrigada por, inclusive, trazer uma linguagem aqui acessível para os alunos ir se acostumando, se familiarizando com esse universo jurídico aqui. Então, inclusive, eu deixo aqui o Instagram da UniCV, que é o cgjs.unicv. Se você quiser deixar o seu Instagram para eu passar informações aqui, fique à vontade. Inclusive, eu passo a palavra para você. Se quiser deixar o seu Instagram, os seus agradecimentos, está com você a palavra. Porque eu te sigo e sei que você posta coisa muito interessante ali. Então, fique à vontade. obrigado, foi uma alegria mesmo, assim, poder compartilhar. Às vezes são assuntos que a gente pensa, ai meu Deus, pesquisa, mas não é uma coisa tão simples, tão gostosa, né? E é bom isso, muito importante. Eu acho que se tem uma coisa que Sim, vai salvar esse país é a pesquisa. sim. Então, meu Instagram é Danis Graça. Eu pensei assim no nome mais aleatório, mas para não ficar tão formal. É, Uhum. então, DANS Graço, né? GRA, dois S, O. Eu posto bastante coisa, assim, de tudo, né? Eu falo função social do Sim, Instagram. é muito interessante. Eu aprendo muita coisa lá com o Danilo, tá, gente? Muito Eu gosto. obrigada. Eu agradeço a vocês. Vou deixar o meu Instagram também, que é Lorena, 2Ns, Castro. Não, é Lorena Roberta, perdão. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Bons estudos. Tchau.